O histórico da logística com o setor de transportes e os portos em geral não é uma coisa nova. Essas palavras são do Eliezer Batista, quando ele falou em logística na venda de minério de ferro pela antiga Companhia Vale do Rio Doce para o Japão. Ou seja, logística que para ele e para todos nós é o seu produto estar na mão do seu cliente, porque lá ele tem valor, ele não tem valor nas minas de Carajás, ele só tem valor lá fora, quando ele está na China, na Europa, nos Estados Unidos, etc. Já era uma ideia bastante antiga que o próprio Eliezer naquela época falava. Ou seja, a logística, né, qual é essa missão dessa logística marítima e portuária? Sem querer ser teórico, embora uma parte minha tenha essa veia teórica, então qual é a nossa missão? A nossa missão não é só transportar. Hoje eu vi muito a palavra transportes aqui, entendeu? Mas a visão da logística integrada aos meios de transportes nacionais é muito mais do que só transportar. Esse daqui é um gráfico, uma coisa que eu gosto, peço que vocês reflitam, não vamos discutir isso daqui, mas é como armazenar, que já se foi falado aqui, como atender a demanda de transporte em geral, ou seja, fazer integração. Então tem aqueles o que, quanto, quando, onde, como, comprar, transportar, armazenar, atender a demanda. Essa é a grande reflexão logística, onde o transporte é um dos elementos aí dentro. Tem vários outros elementos que nós temos também que considerar dentro dessa visão logística. Eu não vou entrar em muitos detalhes disso daqui, mas no futuro, e nós vamos ver isso daqui nos slides mais à frente, a própria governança portuária vai ter que ter essa visão um pouco mais abrangente do que simplesmente transportar. Alguns até já têm, né, alguns portos. Muito bem. Dentro da supply chain management, né, da cadeia de suprimentos, como a gente fala, os portos têm elementos, ou os terminais, não vou nem falar portos, vou falar terminais gerais, pode ser um terminal intermodal, pode ser um porto seco, pode ser um terminal marítimo. Eles são extremamente importantes, porque eles são os elos da ligação entre os modos de transporte. E, às vezes, eles são deixados um pouco para lá, sob o ponto de vista do planejamento como um todo, planejamento de transporte, planejamento logístico. E cada vez que eu saio de uma fábrica e vou até ali entregar meu carro numa concessionária, eu passo por algum lugar que me armazenou o carro, que recebeu, passou para um outro meio de transporte, e assim por diante. Tá? Então, nós temos que pensar esses terminais de uma maneira importante. A visão que nós temos sobre os sistemas portuários é uma visão não só daquele acesso aquaviário, onde o navio chega, o navio carrega, descarrega, mas a grande preocupação que nós vamos ver ao longo dessa apresentação são com os acessos terrestres, seja a rodo, sejam ferroviários, com as entidades que estão pontilhadas, que de um certo modo, e o Dr. Kleber falou bem, que eles não, talvez não afetem diretamente a nossa operação portuária, mas eles podem ser alguma impedância, gastar algum tempo, alguma coisa, ou eventualmente ter um custo adicional. Até olhar isso daqui sob o ponto de vista, claro, econômico, financeiro, sob o ponto de vista operacional, que é onde nós vamos tirar a produtividade dos portos, né?